Muito bom, vamos lá. Encontra da Kuf Zain Amurbet, nas linhas grandes, na sexta linha. Baminei Levi Merebi, perguntou Levi para Rebi, Minai Lechaburashi Nachozeret. Onde a gente aprende esse din, que só é hayav quando se machucou um animal em algo que não volta, certo? Alguém que machucou um animal, que é a melachá de Chabalá, no Shabat, de machucar, então a gente sabe que só é hayav quando é algo que não volta. Um machucado que não vai se curar facilmente sozinho, certo? Realmente quando sai o sangue. Dertiv, está escrito no Pasuk, Ayefor Kushi Orov Namar Chabarburotav. Está escrito no Pasuk o seguinte, será que o Kushi, alguém que ele tem a pele de cor escura, será que ele tem como mudar a cor da pele? E o Namer e a pantera pode mudar Chabarburotav? Certo? Assim, o Pasuk está falando uma das nevó de Irmial, ele está falando... Está falando que a Amisel não tem volta, aquilo. Aparentemente ele está falando aqui que a Amisel não tinha como voltar. Igual não dá para mudar a cor da pele, o Namer não pode mudar as Habarburot dele, assim também não. Aí pergunta agora, mais Habarburotav, o que são esses Habarburotav que está escrito no Namer? E lema de Kairik Meirik, Ai Venamer Habarburotav, Hamer Gvanav mi bailei. Se Habarburotav no Pasuk são as manchas que tem na pele do Namer, certo? Que o Namer ele é amarelo e ele tem manchas pretas, então deveria ter escrito Habarburotav, deveria ter escrito Gvanav, as cores dele. Ela que Kushi, Maoro de Kushi na Chozeret, Haburai na Chozeret. Então, a drachá do Pasuk, o ponto do Pasuk é o seguinte, igual o Kushi não tem como mudar a cor da pele dele, e o Namer não tem como mudar as manchas que ele tem na pele, os machucados, então Habarburotav significa machucados que não têm volta. Eles ficaram dessa forma e agora não muda mais. O Shashkatzim Vechulei. A Organ Hayav. A gente falou na Mishnah que Shashkatzim, além, tem os 8 répteis que são trazidos na Torá, que eles têm carne e couro. Por isso tem proibição de machucar eles no Shabat. Os outros animais que não têm carne e couro, embora de forma geral é proibido causar tsar balei chaim, causar sofrimento para os animais, certo? Isso daqui é algo que não deve ser feito, mas alguém que fez isso no Shabat, ele não é hayav por Shabat, porque o animal só tem carne e não tem couro. Mas a gente pode aprender daqui que se você machucou ele, você não é hayav, porque ele só tem carne e não tem couro. A organ, podemos concluir que alguém que matou o animal, hayav. Parece que se eu matei um animal no Shabat, mesmo um animal que não tem couro, um mosquito, algo do tipo, eu sou hayav. Mantana, quem está na nossa Mishnah, que se você matou um mosquito, por exemplo, é hayav. Amarabirma Rabilezer, fala Rabirma, o nosso Tana é Rabilezer de Tânia, Rabilezer Omer, a orei kiná be-Shabat, que orei gamal be-Shabat. Rabilezer fala que alguém que mata uma kiná, um piolho no Shabat, é igual matar um camelo, um gamal no Shabat, certo? Matar um animal não faz diferença o tamanho do animal, ele pode ser pequeno, pode ser grande, matar um animal é proibido de qualquer jeito. Então, aparentemente, o Tana na nossa Mishnah que falou que matar qualquer réptil no Shabat, mesmo um bem pequenininho, é proibido, é a priori Rabi Eliezer. Matkiflar Rabi Yosef, pergunta Rabi Yosef, Adkan lo pligi Rabanana de Rabi Eliezer ela bekinada, e na para verabá, aval shashkatzim lemassim de parim verabim, lo pliguei. Fala Rabi Yosef para Rabi Irmia, por que você falou que a Mishnah, que diz que quem matou um animal no Shabat, é somente de acordo com Rabi Eliezer? A priori mesmo os Chachamim concordam. Por quê? Porque a discussão, quando Rabi Eliezer trouxe o exemplo da quiná, o que tem de especial na quiná? O que tem de especial no piolho? Por que Rabi Eliezer trouxe o piolho como exemplo? Então, fala para você o seguinte, olha, a discussão entre Rabi Eliezer e Rabanan é com relação à quiná, ao piolho. O piolho, ele não se reproduz como a gente está acostumado. O piolho, aparentemente, certo? Já vamos explicar um pouquinho melhor, mas aparentemente a Gemara entende que, de acordo com Rabi Eliezer, o piolho, ele tem criação espontânea, ele aparece do nada, ele não se reproduz. Então, Rabi Eliezer fala o seguinte, fala, olha, no Shabat é proibido matar tanto animais que se reproduzem, quanto animais que têm criação espontânea. Já vamos ver a continuação da Gemara, vai ficar mais claro. E Rabanan fala, não, animais que têm criação espontânea, não tem problema matar no Shabat, só é proibido matar no Shabat animais que se reproduzem, certo? Entre parênteses aqui, com relação de um ponto de vista da Halakha, para entender um pouquinho melhor, animais que se... O que significa um animal que não se reproduz? A quiná, parece que Rabanan e Rabi Eliezer estão discutindo se a quiná, com relação à quiná, parece que o piolho é um animal que tem criação espontânea e não um animal que se reproduz.
Mas hoje a gente sabe que todos os animais se reproduzem, não existe criação espontânea. Os testes feitos que disseram que existe criação espontânea, eles foram simplesmente mal feitos, não estava realmente completamente vedado. Então, o ponto aqui é o seguinte, o ponto é se a reprodução dele é visível ou não. Essa é a questão da quina. Animais que eles são muito pequenos, que a gente não tem como ver a olho nu a reprodução deles, eles são considerados como se fossem animais que nasceram do nada, não se reproduziram, certo? Muitas halachot de Shabbat elas são de um ponto de vista subjetivo, mas animais que são maiores, que dá para ver a reprodução deles, são animais que se reproduzem, é proibido matar no Shabbat. De qualquer jeito, fala Rav Yosef, por que você fala que a nossa Mishnah aqui proibiu matar todos os katzim, todos os tipos de répteis e vermes e o que seja era Eliezer? Aí mesmo o Rabanan concordam que é proibido matar eles no Shabbat. Rabanan discordaram com Rabi Eliezer com relação a Kiná, um animal que é muito pequeno, que não dá para ver a reprodução dele, mas com relação a outro animal, qualquer outro réptil, para Rabanan é proibido. O Shneim lo lamdu ela meilim. E os dois aprenderam do Ail. Ail é o animal que tinha no Mishkan, que matavam ele para fazer o couro, produzir o Mishkan, e os dois aprenderam do Ail. Rabi Eliezer savar que elim, Maelim shesh lem baem netilat neshama, afkol shesh bod netilat neshama, verabanan savar que elim, Maelim deparim verabim, afkol deparim verabé. Rabi Eliezer e Rabanan, os dois têm a mesma fonte, certo? Todas as melachot de Shabbat a gente tira do Mishkan. O que tinha no Mishkan é proibido fazer no Shabbat, o que não tinha não é proibido. No Shabbat, fazer um shritá num animal chamado Ail, um tipo de cervo, um animal é grande. Agora, o que é o Ail? Como a gente define ele, que consequentemente, que tipos de animais entram na mesma definição que vai ser proibido matar no Shabbat? Rabi Eliezer fala, olha, o Ail, ele tem Neshama, quer dizer, ele é vivo. Então, tudo que é vivo é proibido matar no Shabbat. E Rabanan falou, não, o que define o Ail é que é um animal que se reproduz. Agora, animais que não se reproduzem, ou seja, a gente não vê a reprodução deles, não estão inclusos na proibição de matar no Shabbat. A fonte para a proibição de matar no Shabbat é o Ail, e o Ail ele se reproduz visivelmente, diferente de animais muito pequenos que a gente não vê. Então, essa é a discussão entre eles com relação a que animal é proibido matar no Shabbat. Se reproduz ou não reproduz, mas animais como o Shkatzim e Remassim, mesmo o Rabanan concordam que é proibido matar no Shabbat, então a nossa Mishnah é de acordo com todo mundo. Amarlei Abaye pergunta Abaye, será que Kiná, será que o piolho realmente não se reproduz? Ve Amar Arei foi dito, Yosheva Kadosh Baruch Hu vezan mikarnei re'emim vad beitzei kinim. Foi dito o seguinte, que a Kadosh Baruch Hu, ele está no céu e ele está lá ocupado em alimentar de carnei re'emim, re'emim são animais muito grandes, até beitzei kinim, até os ovos dos piolhos. Então, se o piolho tem ovos, significa que ele se reproduz. Então, se a Kadosh Baruch Hu, ele se preocupa em alimentar todos os animais, dos mais enormes animais até os menores, até beitzei kinim. Se kinim tem ovo, quer dizer que ele se reproduz. Fala Gemara, mina o demikre beitzei kenim. Fala Gemara que não. Beitzei kenim que está escrito aqui não é ovos de piolhos. É uma espécie, tem uma espécie que chama beitzei kenim, mas não é que piolho bota ovos. Veatania tefuye o beitzei kenim, o tefuye o beitzei kenim. Tem uma outra braita que fala, está especificando alguns tipos de animais, e está escrito lá beitzei kenim. Responde agora a mesma coisa, mina ou de mikre beitzei kenim. Tem um tipo de bicho chamado beitzei kenim. Pergunta a Gemara, verei parosh de pareverabe. Fala, Gemara, olha, mas e o parosh? Parosh é um tipo de mosquito, um tipo de mosca, que ele se reproduz. Vetania, atzad parosh be Shabbat, Rabi Eliezer mechayev, Rabi Yoshua poter. Com relação ao parosh, que ele sim se reproduz, certo? Visivelmente ele se reproduz, dá para ver o ovo dele, etc. Está escrito, tem uma discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, se alguém que caça ele é chayav ou patur. Aparentemente, um animal que é pequeno, mesmo que ele pareverabe, que ele se reproduz, Rabi Yoshua, que aqui seria a opinião de Chachamim, dizem que não tem problema caçar ele, do mesmo jeito que não tem problema caçar ele, aparentemente não tem problema matar ele. Ou seja, de acordo com Chachamim, que só os animais que têm couro é proibido machucar, talvez só os animais que têm couro também é proibido matar, mas um animal muito pequeno, como parosh, como mosquitos, etc., não tem problema matar, igual pode caçar, pode matar. Amaravashi tzedar igakarami. Ravashi fala que não, você não pode me comparar tzedar, caçar o animal, com matar, é diferente.
עד כאן הפליגי רבי אליעזר ויהושע אלא דמר סבר דבר שאין במינו ניצוד חייב, ומר סבר פטור, אבל עניין הריגה אפילו Rabi Yoshua mudou. A discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, se tem proibição ou não de caçar paroshim, de caçar essas moscas, algo um pouquinho maior que a mosca, um tipo de bichinho, sei lá, tipo um besouro, algo do tipo. A discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, se tem proibição de caçar parosh ou não, não é ligada à proibição de matar. A verdade é que tanto o Chachamim quanto o Rabi Eliezer concordam que é proibido matar qualquer animal no Shabat. Discutiram com relação a animais que não dá para ver a reprodução deles, são muito, muito pequenininhos, como o piolho, mas outros tipos de animais, como besouro e etc., é proibido matar no Shabat. A discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, se tem proibição ou não de caçar parosh no Shabat, é baseada na questão se algo que geralmente não é caçado, não tem o que fazer com parosh. Parosh é algo completamente inútil, você não tem que fazer com um besouro em casa. Rabi Eliezer fala que mesmo que ele é completamente inútil e ninguém caça ele, certo? É algo she'en bemino nitzod, é uma espécie que geralmente não é caçada, mesmo assim é proibido no Shabat, é chayav. E Rabi Yoshua fala que não, no Shabat é proibido caçar espécies que são caçadas, espécies que têm utilidade, seja para dar leite ou produzir lã, ou o que seja, mas espécies que são davar she'in bemino nitzod, uma espécie que não é caçada, não tem proibição de caçar no Shabat, é patur. Mas com relação a arigá, com relação a matar, os dois concordam que é proibido no Shabat, consequentemente a nossa Mishnah realmente é mesmo de acordo com o Chacham. Atzidan letzorech chayav vechulei. A gente falou com relação a alguns animais, que se a pessoa caçou ele com intenção de utilizar ele para alguma coisa, então é proibido. Se a pessoa não tinha intenção, não tem o que fazer com esse animal, certo? Você caçou esse animal só para, sei lá, para se proteger, ou para ele não te machucar, ou sem nenhum motivo, é patur. Mantana, aqui é o nosso Tana que falou que depende qual o seu objetivo. Se você tem um objetivo positivo com o animal, você quer fazer alguma coisa com ele, usar ele para alguma coisa, é chayav. Se você não tem nenhum objetivo na caça em si, é patur, que é o nosso Tana. Amarevuda marav Rabi Shimon, e damar melachá shetzanagufa, patur, alea. O nosso Tana é Rabi Shimon, que ele falou que uma melachá shein tzricha legufá, uma melachá, alguém que faz uma melachá no Shabat, que ele não precisa da consequência dessa melachá, ele não precisa do que é produzido aqui, é patur. De acordo com o Rabi Shimon, só é chayav no Shabat, se a pessoa faz uma melachá, que ele vai usar isso para alguma coisa, vai servir para alguma coisa. Então, alguém caçou um animal sem utilidade nenhuma, não tem o que fazer com ele, é patur. Então, o nosso Tana é Rabi Shimon. Ika dematni la, aha. Tem quem diga que isso que Rav Yuda falou em nome de Rav, que essa Mishnah, de acordo com Rabi Shimon, não foi na nossa Mishnah, foi em outro caso. Tem outra Mishnah que diz, alguém que tem um machucado com pus no Shabat, e ele faz um buraquinho. Se a intenção dele é fazer um buraco bonitinho, sei lá por quê, ele gosta de fazer um buraco no machucado, é chayav, ele queria o buraco. Mas se a intenção que ele fez o buraco é só para tirar o pus, ele não quer o buraco em si, ele quer só um lugar para poder tirar o pus através dele. Então, se desse para tirar o pus de outra forma, ele tiraria de outra forma, aí é patur, porque ele não tem nenhuma necessidade desse buraco que ele produziu. Mantana, quem é esse Tana que falou que se eu não tenho nenhuma utilidade na consequência da melachá, eu sou patur? A maravilha marav Rabi Shimon e da melachá shen tzricha gufa patur, alea. É a opinião de Rabi Shimon, que uma melachá que eu não preciso do guf dela, da consequência do que ela produziu, eu sou patur. Tem quem diga essa frase de Rav sobre outra Mishnah. A Mishnah falou, alguém que caçou uma cobra no Shabat. Se você caçou a cobra para evitar com que ela te morda, é patur, você não quer a cobra caçada, você quer só afastá-la de você. Mas se você caçou a cobra para usá-la para algum tipo de refuá, algum fim medicinal, é proibido. Mantana, quem é esse Tana que falou que realmente o rio na melachá depende se eu preciso do objetivo, da consequência dela ou não? Mantana, maravilha, maravilha, Rabi Shimon, e da melachá shenatzich gufa patur, alea. É a opinião de Rabi Shimon. Ponto. Amar Shmuel, disse Shmuel, a gente vem falando que é proibido matar animais no Shabat, certo? Fora a proibição geral de matar animais, é proibido matar no Shabat especificamente, tem uma proibição de matar animais. Fala Shmuel, alguém que tirou o peixe do mar, certo? Alguém que pescou um peixe, quando ele começou a secar, já é chayav. Mesmo que o peixe ainda não morreu completamente, quando ele começou a secar o tamanho de um sela é um tipo de moeda, certo? Se ele chegou nesse shiur de secura, ele começou a secar numa partezinha dele, acabou, o peixe não volta mais a viver e já é chayav. Amarav Baravino ben Sanpirav.
Fala Rav Ravi, nisso que se o peixe começou a secar é Hayav, é quando ele começou a secar ali nas barbatanas. Se na região da barbatana, começou a secar um pedacinho dele, ficou seco mesmo, já é Hayav. Mesmo que ele não morreu, mesmo que o peixe está se debatendo, já é considerado morto, ele não tem mais volta. Amaravashi, lotemei avesh mamash, ela filho de avadrirei. Varavashi não precisa estar seco, só se já começou a ficar assim, que se você põe o dedo, já vê que ele está diferente, já sai uma gosma dele, alguma coisa assim, acabou, já é considerado morto e já é Hayab. Amar Marbar Himduri, falou Marbar Himduri, Amar Shmuel, em nome de Shmuel. Oshite adole me behemah vedildelo barshe bemea Hayab. Um animal que estava, uma vaca que estava prenha. E alguém, não sei, fez um corte na barriga da vaca, colocou a mão dentro da vaca e tirou o feto da vaca, quer dizer, desconectou o feto da vaca, consequentemente o feto vai morrer. Alguém que faz isso no Shabat, ele é Hayav, mesmo que o feto não tem vida, digamos assim, ele não nasceu ainda, mesmo assim é Hayav. Maitama, qual o motivo? Amarava, falarava, Barimdur Yasber ali. Barimdur, ele me explicou. Lava, Marav Sheshetai Mandetalash Keshuta Mehizmi Veidi, Mechayev, Meshumoker Davar Megidulo, Achanami, Mechayev, Meshumoker Davar Megidulo. Falarava, olha, Barimdur me explicou por que alguém que separa o feto da vaca e faz com que ele morra, ele é Hayav. Olha, Rav Sheshet falou que alguém que arranca um galho, alguém que arranca um pedacinho da madeira dos espinhos, certo? Você tem ali umas plantinhas, algo do tipo, e você arranca uma plantinha, você é Hayav, por quê? Porque tem a melachá se chama Oker Davar Megidulo. Oker Davar Megidulo é arrancar alguma coisa da fonte de vida dele. Quando você arranca alguma coisa da fonte de vida dele, é considerado como se você tivesse matado. Certo? Matar no Shabbat não é só alguém que está vivo, você ir lá e corta a cabeça, não é só isso matar. Matar também, arrancar alguma coisa da fonte de vida dele. Então aqui também, na hora que você arrancou o feto da vaca, e você, consequentemente ele não tem como sobreviver, isso é o quer da varmidiló, você arrancou alguma coisa da fonte de vida dele, é como se tivesse matado. Amarabai, Aiman de Talash, uma pessoa que arrancou Pitra meuna de Hatzva, às vezes tem pitriot, cogumelos, às vezes eles nascem onde tem muita água, eles acabam nascendo, então às vezes o cogumelo nasce em volta de em volta de um balde de água. Alguém que arranca o cogumelo do balde de água, mechayev meshum oker davar megidulo. Ele é Hayav no Shabat, como se ele tivesse arrancado algo da fonte de vida dele. O cogumelo precisa dessa água que tem no balde, que para sobreviver, para crescer. Então, igual é proibido tirar uma maçã da árvore, é proibido tirar o cogumelo da fonte de vida dele, da fonte que dá força para ele no Shabat. Mativ Rav Oshaya tolet matzis na koveno Hayav eshenon na kopatur. Pergunta Rav Oshaya, olha, existem dois tipos de atzitzim, tem dois tipos de potinhos de flores. Tem atzitz nakuv e atzitz sheino nakuv. Atzitz, um balde de flor, um potinho de flor, que ele é nakuv, que ele tem um buraco embaixo, e ele é conectado com a terra. O que está plantado nele é como se tivesse plantado na terra. Então, se eu tenho um balde, se eu tenho um vaso em casa, que ele está encostado na terra, ou ele é feito de barro, que é esburacado, ou ele tem um buraco embaixo, e a minha plantação, que tiver plantado lá, puxa nutrientes da terra, se eu arranco algo de lá no Shabat, é considerado como tolecha, igual tirar uma fruta da árvore. Mesmo que ele está num vaso, o vaso está conectado com a terra, através desse buraco é proibido no Shabat. Mas se eu tenho um atzitz sheinonakum, se eu tenho um vaso que é um vaso de metal, por exemplo, e ele é completamente fechado, e tem alguma coisa dentro do vaso, ou sei lá, eu tenho uma flor em casa. Eu tenho flores em casa que eu coloquei lá num vaso. Agora, essas flores que estão no vaso, elas não puxam vida de lugar nenhum, certo? Elas estão sobrevivendo lá. Mas é um atzitz nonakuv, é um atzitz que ele não está conectado com a terra, não é proibido me deoraita pela Torá arrancar isso no Shabat, porque não é considerado que eu estou tirando ele da terra. Não é a melachá de tolesh. A melachá de tolesh, de arrancar uma coisa da terra, igual tinha no Mishkan, né? Quando você arrancava da fonte da vida da terra mesmo. Mas aqui que não era a própria terra, não é proibido. Então pergunta Rav Oshaya, olha, alguém que arrancou os cogumelos do balde no Shabat, o balde não tem terra, não é conectado com a terra. Então não deveria ser Hayav. Pode ser que é proibido midrabanan, mas não é proibido pela Torá. Igual não tem proibição de arrancar uma planta que ela está desconectada da terra, em um vaso desconectado da terra, assim também não teria proibição da Torá de arrancar um cogumelo do balde, porque o balde não está conectado com a terra.
o cogumelo não está conectado com a terra. Qual a diferença? Porque nesse caso é Hayav? Responde a Gemara, Atam lavai noribitei, achai noribitei. Fala, Gemara, a diferença é, qual é o original, digamos assim? Uma planta, o original dela é crescer na terra. Então, se eu peguei terra, coloquei num vaso e desconectei isso da terra do mundo, então é diferente. Eu tirei ela do original. O original das plantas é nascer na terra. Eu coloquei ela num vaso. Então, se eu arranquei ela do vaso que está desconectado da terra, não fiz uma proibição da Torá, é de Rabanan. Mas o cogumelo nasce em qualquer lugar que tem um pouco de umidade. Onde tiver umidade, o cogumelo nasce. Então, sendo assim, eu sou Hayav, mesmo que não está conectado com a terra. Porque o cogumelo não precisa estar conectado com a terra para crescer. Ele cresce em qualquer lugar que tem umidade, por isso eu sou Hayav. Por isso é diferente os dois casos. Hayav. Amaravuna. Kotvim tfilin al gabei or shel of tahor. Paravuna é permitido escrever tfilin no couro de um frango, de um pássaro, certo? Não precisa ser couro de animais como vaca, ou como cervos, pode ser um couro de um pássaro, de um frango. Amarav Maika Mashmelan, qual o hidush? Deit leior, o seu hidush, que Ravuna hidesh? Qual a novidade de Ravuna? Que o frango tem couro, certo? Essa é a novidade. A priori, se o frango é kasher, eu posso escrever o tefilin em qualquer tipo de couro. Ninguém fala que precisa ser um couro de vaca. Qualquer tipo de couro kasher eu posso escrever. Então, quando vem Ravuna e fala, eu posso escrever o tefilin no couro do frango, qual a novidade? Pergunta Rav Yossi. Que o frango tem couro? Tanina, está ensinando essa Mishnah claramente. Alguém que machuca, fere um frango no Shabat é Hayab, porque frango tem couro. Igual os 8 répteis têm couro, e por isso é proibido machucar eles no Shabat. Assim também frango e outros animais têm couro. Qual o reduz de Ravuna? Amarle Abai tuva kamashmelan. Fala Abai, não, tem um reduz nas palavras de Ravuna. Demi matniti navamina kivandeit bem nikvei lo kamashmelan. Fala kamashmelan que debra marava kol nekev shadio veret alav no nekev. Fala o seguinte, olha, se não fosse Ravuna, eu diria o seguinte, olha, é verdade que o frango tem couro, certo? O frango tem couro, obviamente ele tem couro, é proibido machucar ele no Shabat. Mas eu poderia pensar o seguinte, já que o couro do frango, o couro do frango ele não é liso e completamente fechado igual o da vaca. Ele tem buraquinhos, talvez buraquinhos por causa das penas do frango ou algo do tipo, mas ele não é completamente liso igual o couro da vaca. Então eu poderia pensar que ele não serve, porque ele tem buraquinhos. Não posso escrever um Sefer Torah, um Tefilin, em um couro com buraquinhos. Então vem Ravuna, ensina pra gente como se fala em Marava, como se falava em Eretz Israel, Kol nekev shadeu veret alav inu nekev. Todo buraco que dá para escrever e a tinta não entra no buraco, a tinta fica por cima, ou seja, é um buraco muito, muito pequenininho, que quando eu escrevo com tinta, ela não entra no buraco, ela fica por cima, não é considerado buraco e não tem problema, usar isso para o tefilin. Meite Rabizeira, pergunta Rabizeira, Beknafav lechshir et haor. Pergunta Rabizeira, olha, está escrito no Pasuk que quando faziam um korban de frangos no Shabat, eles precisavam cortar o frango, eles faziam shritá, não exatamente shritá, mas matavam o frango, e quando iam jogar no Mizbeach, jogavam o frango mesmo com knafai, mesmo com as asas, certo? O frango, diferente de outros animais, os outros animais precisava tirar o couro deles, vocês falam esfolado, talvez, precisava tirar o couro dos outros animais, o frango não tem problema, o frango pode colocar no Mizbeach mesmo com o couro. Então, pergunta da Rabizeira é o seguinte, olha, o Pasuk fala biknafav lechshir et haor, para dizer que mesmo pode o frango jogar no Mizbeach com o couro. Veisal kadat haor, o echimar beleikra. Pergunta da Rabizeira, olha, se couro de frango é considerado couro a ponto de poder escrever nele tefilin, por que é permitido jogar ele no Mizbeach? Ali no Mizbeach não se jogava o couro de Korban Olá ia para os Kohanim. Então, por que está escrito com relação ao frango que eu posso jogar o frango no Mizbeach com o couro? Se o couro dele é chamado de couro, a ponto de poder escrever nele tefilin, não deveria poder jogar no Mizbeach. Amalei Abaye, oru berachman arabem. Falou Abaye, olha, não, o couro do frango é couro, e tem uma drachá especial que vem falar que no caso do frango pode jogar com o couro. Geralmente não pode jogar no Mizbeach os animais com o couro, se joga só a carne. No frango tem um passuco especial que te permite o couro. Tem problema, certo? O passuco só veio te permitir algo a mais, algo que eu diria que não pode, porque realmente é couro. Vem o passuco e fala, não tem problema.
E cadê? Amrei tem que indicar que a conversa aqui entre a Rabizeira e Abai foi um pouco diferente. A Rabizeira, af ananamitanina, fala a Rabizeira, olha, eu tenho uma prova para o que Ravuna falou. A Rabizeira não veio perguntar, a Rabizeira veio provar o ponto de Ravuna que couro de frango é couro. Beknafav, lerabot etaor. Está escrito no Passuca, mas não é cor. O Passuca vem te permitir jogar o couro do frango no Mizbeach. E amar bishlema oru, ai, não dei sechlar rebui. Ela ia amar tlavoru, amai sechlar rebui. Fala a Rabizeira conclui, baseado nessa drachá, que vem o Passuca que permite jogar o couro no Mizbeach. A Rabizeira fala o seguinte, olha, se couro de frango for couro, por isso tem que vir o Passuca e falar que mesmo que geralmente não pode jogar o couro no Mizbeach, aqui pode jogar. Mas se couro de frango não é couro, não precisava de Passuca. Se é proibido jogar couro no Mizbeach e couro de frango não é couro, para que precisa de um Passuca para dizer que eu posso jogar ele no Mizbeach? Aí, se couro de frango não é couro, pode jogar sem problema nenhum. Isso que vem um Passuca me permitir jogar o couro do frango no Shabat, me mostra que couro de frango é couro, e precisa de um Passuca especial para permitir. Então, a Rabizeira quis provar como Ravuna, que couro de frango é couro, e do mesmo jeito que se joga no Mizbeach, pode escrever sobre ele Tfilin. Amarlei Abai, Leolam, Imalechalavoru, o Veitzer. Fala Abai que não, talvez não. Talvez couro de frango não é couro. E para que eu preciso de um passuco para permitir jogar ele no Mizbeach? Se couro de frango é igual carne, é óbvio que eu posso jogar. Para que precisa de um passuco? Saca da Tachamina poderia pensar que o quê? Que vandeit bei pirtzei mais kamashmelan. Eu poderia dizer que, olha, o couro do frango, já que ele tem um monte de machucadinhos, porque tinham as penas que vão caindo, eu podia pensar, olha, couro do frango não é couro, mas não joga isso no Mizbeach. É sujo, não é algo limpo, é algo cheio de sujeira, de machucados, não joga no Mizbeach. Vem o pastor e fala, não tem problema nenhum jogar. Mas não dá para concluir daqui que couro de frango é couro. Ou seja, de acordo com essa linguagem, Rabizeira quer concordar com Ravuna que couro de frango é couro, por isso precisa de um passuque especial para permitir jogar ele no Mizbeach, e Abai fala que não. Talvez isso que o passuque fala, olha, pode jogar o couro no Mizbeach, não é porque é couro, realmente isso aí é igual carne. Mas eu poderia pensar que essa carne é um pouco estragada, digamos assim, ela é um pouco suja e machucada, não pode? Fica mais falando que pode, mas não dá para provar daqui que couro de frango é couro. De qualquer jeito, seja assim ou seja assim, certo? Como foi a discussão entre a Rabizeira e a Abaye, Ravuna falou que ele falou que couro de frango pode ser usado para escrever Tfilin. Bai minei mar breider avina mirav Nachman Baritza. Perguntou mar breider avina para Rav Nachman Baritza. Mal lichtou Tfilin al gabei or shel dag tahor. Será que eu posso escrever o Tfilin no couro de peixe? Eu pego um peixe, pego um salmão, por exemplo, certo? Dag tahor, um peixe kasher, ele tem a casca dele, a pele dele, pele é couro. Será que couro de peixe é considerado couro que eu posso escrever nele Tfilin ou não? Amarlei, minha avó Elial veio mar. Olha, vamos esperar Elial Navi vai responder. Elial Navi, quando Elial Navi aparecer, ele vai dar para a gente a resposta. Assim respondeu Rav Nachman Baritza. Pergunta, mãe, minha avó Elial, qual dúvida tem aqui que a gente precisa de Elial Navi para responder ela? Mãe e minha avó Elial veio mar. Ileimad e deit leior e deleit leior, a chazina deit leior. Se a nossa dúvida é se tem couro ou não tem couro, se o peixe tem pele ou não tem pele, a gente vê, claramente ele tem pele, a pele é diferente da carne, não tem dúvida que ele tem pele. A gente não precisa de Elial Navi para dizer que o peixe tem pele. Veodi, mas ainda, Atnan, tem uma Mishnah que diz, Atzamota dag veorom, atzilim beolamet. Tem uma braita que diz que os ossos do frango, os espinhos do frango e o couro do frango, eles protegem da tumá, certo? Se tiver algo impuro coberto pela pele do frango, pelo couro do peixe, isso protege da tumá. Ou seja, a gente vê que dag tem or, dag tem couro. Então, qual a dúvida? Elaima volhar vemari pascas o amaminei e lo pascas o amaminei. Então, fala, não, aqui a dúvida é a seguinte, será o peixe, na hora que ele morre, ele tem muita sujeira, diferente do couro do animal, que é mais limpo, ele é maior, ele é mais limpo, a carne protege ele pelo lado, o peixe tem mais sujeira, tem mais, como chama isso? Tem mais impurezas no peixe. Então, a dúvida é se realmente o peixe é considerado limpo ou não é considerado limpo. Couro, com certeza, ele tem. A pergunta é se mesmo que ele tenha couro, será que é considerado limpo o suficiente para escrever nele no Sefer Torah ou não? Bom, a gente vai tratar mais um pouco desse assunto, mas Bezat Hashem, deixa eu ver quanto a gente tem. Vamos mais um pouquinho.
Shmuel ve Karna avuyat ve Yaguda de Nahar Malka. Certa vez Shmuel e Karna, um Chacham, estavam sentados do lado do rio Malka. Chazino lemaia de Kamalo dalo ve Achirem. Shmuel viu que a água estava subindo, estava tendo tipo uma tempestade com ondas grandes, mas não estava chovendo, aparentemente sem motivo, a água começou a subir. Amar le Shmuel Karna, gavrarava katem imarava, vechaish bemei, vekadalo mala lakbulei apei, vekadalo mala lakbulei apei kamei. Fala Shmuel o seguinte, Shmuel entendeu da água que estava subindo, de repente entendeu, olha, deve ser que alguém muito grande, alguém muito importante está vindo de Eretz Israel para Babel, ele viu, o caminho era através desse rio, e deve ser que ele está passando mal, e quando eles estavam passando mal, alguém que estava passando mal num navio, para ir no banheiro, eles iam até o canto do navio, onde na borda do navio, e lá eles faziam as necessidades. Então Shmuel entendeu que, olha, porque o rio está subindo, tantas ondas de repente, deve ser que tem alguém muito grande, muito importante vindo de Eretz Israel para Babel, e ele está passando mal, ele está lá no rio, e pega mal, as pessoas vão ver ele ali do lado, vão ver ele fazendo as necessidades, então o rio está subindo para cobrir e esconder ele. Assim Shmuel entendeu o que estava acontecendo. Ziltai leia kankanei. Falou Shmuel para Karna, vai verificar se ele é bom ou se ele não é bom, vai verificar quem é esse, se é alguém direito ou não é alguém direito, se alguém está no Chacham mesmo ou não. Azal foi Karna, acho que ele Rav, ele encontrou Rav morava em Eretz Israel e estava indo para Babel. Amarlei perguntou Karna para Rav, estava testando ele, perguntou Karna para Rav, de onde a gente sabe que Tefilin tem que ser um animal kasher? Amarlei, dechtiv leman tie Torat Hashem beficha, mina mutar beficha, está escrito no pasuk, leman tie Torat Hashem beficha, certo? A mitzvah do Tefilin, para ter Torat Hashem na sua boca. Agora, por que justamente o pasuk usou a linguagem na sua boca? Minamotar beficha, para falar que tem que ser em algo que é permitido comer. Perguntou Karna outra pergunta, Minain ledam sheu adom, de onde a gente sabe que sangue é vermelho? Só o sangue que é vermelho é considerado sangue, com relação a Nidá, por exemplo. Sheneimar, verum moav neged etamai madumim kedam. Rav trouxe um pasuk que fala que viram a água vermelha como sangue. Então a gente vê que o sangue é vermelho. Minain lemilash beotomakom, de onde a gente sabe que o Brit Milá tem que ser no lugar onde ele é, nesse órgão? Respondeu Rav, está testando Rav, Neymar kan orlato, Neymar lealan orlato. Rav traz dois psukim onde aparece a palavra orlato. Mal lealan davar ao sepri, afkan davar ao sepri. Com orlá, a proibição de, tem uma coisa chamada orlá, são os 3 primeiros anos de árvores frutíferas, não pode comer as frutas são chamadas de orlá. Então Rav fala o seguinte, olha, está escrito orlá com relação a frutas e está escrito com relação orlá com relação ao Brit Milá. Igual com relação à fruta, é a árvore que dá frutos, assim também o Brit Milá tem que ser feito num órgão do ser humano que dá frutos, que reproduz. Eima libo, perguntou Karna para Rav, talvez é o coração, dechtiv maltem et orlat levavchem. Também a palavra orlá também aparece ligada ao coração. Eima osno, talvez é na orelha o Brit Milá. Dechtiv ine orlá, arelá osnam. A palavra orlá também aparece com relação à orelha. Respondeu Rav, danim orlatot tamá, me orlatot tamá, vem danim orlatot tamá, me orlat chinatama. Fala Rav o seguinte, não, a palavra orlató e orlató que eu te trouxe com relação ao Brit Milá e com relação à árvore, está se tratando de uma orlá boa, esse é o normal, esse é o comum. E esses dois psukim que você me trouxe são pessoas que eles estão com o coração entupido ou que as orelhas dele não ouvem, certo? São orlás, a palavra orlá aqui ela aparece de forma negativa. Então a gente aprende de um orlá que é algo bom, algo completo e não de algo defeituoso. Amarlei mais shmecha. Rav entendeu que Karna estava testando ele, não é que ele realmente tinha perguntas, estava testando ele. Perguntou qual o seu nome, ele respondeu Karna. Amarlei yeravá de tipo que ele Karna beinei. Que yeravá, ele kilele ele, certo? Falou que saia dos seus olhos, karnaim, como chama? Chifres dos seus olhos, certo? Kilele ele. Depois de um tempo ele foi até a casa de Shmuel foi visitar ele. Shmuel sabia que ele estava passando meio mal, e Shmuel ele era médico, então ele deu para Rav comer pão de seorim, pão feito de cevada, e kisa de arsen, um tipo de peixe, que ele faz o intestino da pessoa funcionar um pouquinho melhor, até ter um pouco de diarreia e passar o que estiver atrapalhando lá. E deu para ele beber cerveja. Não mostrou para Rav onde é o banheiro, certo? Shmuel queria que Rav comesse tudo isso, deixasse tudo borbulhando lá no intestino, no estômago, isso ia curar ele da doença e depois ele ia melhorar. Então não mostrou para Rav onde era o banheiro. Então Rav estava passando mal, mas Shmuel não queria que ele fosse no banheiro ainda.
para que a comida ficasse lá até que realmente passasse. Lá e Rav, ele Kilel Shmuel também, certo? Alguém vem na sua casa, te oferece comida, te faz passar mal e não mostra onde é o banheiro. Então, Rav Kilel, ele vai amar, mande metzaran la lukmei leibani. Alguém que está me metzaer, está me fazendo sofrer, que ele não tenha filho, certo? Que ele não tenha descendentes. E assim realmente foi. Certo? Talvez Shmuel deveria ter explicado para Rav o que ele estava fazendo. Posteriormente, eles eram super amigos. Mas Shmuel deveria ter explicado para Rav o que ele estava fazendo. Na hora que ele não explicou, Rav achou que ele estava fazendo ele sofrer. Por isso ele quilele ele e a Clalá pegou. Paramos por aqui. Shabbat Shalom.